de Santana, centro do Rio de Janeiro. Aqui, há exatos 130 anos, foi proclamada a República, diante de algumas centenas de partidários, a maioria militares, que juntos cantaram o hino nacional francês. Esta é uma das particularidades de um movimento que nasceu sem símbolos. Não tinha hino nem herói. Também não teve luta, nem a participação do povo. O povo assiste a isso olhando sem saber o que estava acontecendo, se era uma parada militar. Muitos achavam que era uma parada militar. E pouco tempo depois que eles percebem que realmente havia essa mudança, né, da República entrando no lugar da monarquia, no lugar do Império. É preciso voltar no tempo para entender como, mesmo assim, o movimento republicano mudou o curso político da história do Brasil. O país era então comandado por Dom Pedro II. Depois de quase 5 décadas no poder, o monarca aparentava ter bem mais do que seus 63 anos. Estava cansado, dizem os relatos, e enfrentava a resistência de diferentes e poderosas correntes. Por exemplo, o exército não se sente prestigiado pelo imperador quando retorna da Guerra do Paraguai. A Igreja Católica critica a interferência do imperador, né, nos assuntos religiosos. E também, né, o fim da escravidão leva a que uma série de senhores de terra fiquem contra o imperador, que eles não queriam liberar seus escravos e, se liberassem, queriam indenização, e essa indenização não acontece. Nesse ambiente de tensão, houve uma última tentativa de salvar o que restava do Império. 9 de novembro de 1889, dia do grande baile da Ilha Fiscal. O posto alfandegário na Baía de Guanabara foi transformado para receber cerca de 5.000 pessoas. Oficialmente, era uma homenagem da coroa à tripulação de um navio chileno. Na prática, no entanto, os propósitos eram outros. Comemorar as bodas de prata da princesa Isabel, que 1 ano antes havia assinado a Lei Áurea com o Conde de, e demonstrar o poder do Império às custas de muito luxo. Essas embarcações elas estavam decoradas com as cores da bandeira do Chile, já que o baile era supostamente uma homenagem aos oficiais do navio Almirante Cochrane, um encouraçado chileno que estava na Baía de Guanabara naqueles dias. De certa maneira, a festa, o baile na Ilha Fiscal, foi uma tentativa de demonstrar o poder da monarquia brasileira, mas naquele momento a monarquia ela já estava cambaleante. De certa maneira, o baile ele acabou não sendo aquilo que o Visconde de Ouro Preto, o grande idealizador do baile, que era o presidente do Conselho de Ministros, ele almejava. O evento aconteceu no sábado. Na época, a imprensa relatou que nunca se havia visto tanto luxo por aqui. Até um gerador, algo extremamente raro, foi instalado do lado de fora para que todo o ambiente fosse iluminado. No total, o baile consumiu 100 contos de réis, que seriam destinados a combater os efeitos da seca no Ceará. Em vez disso, o dinheiro foi usado para comprar quase 200 garrafas de vinho, 80 de champanhe e outras tantas extravagâncias. Uma curiosidade, logo que chegou ao salão, decorado mais ou menos como esse aqui, Dom Pedro II, por pouco não levou o tombo e teria dito: o monarca tropeçou, mas a monarquia não caiu. Mal sabia ele que 6 dias depois, a República seria proclamada. O cardápio original em francês descreve a longa sequência de pratos. O baile acabou às 5 da manhã. Relatos da época dão conta de que foram encontrados na ilha 17 corpetes e algumas tantas roupas íntimas. Mas a notícia que mais chamou a atenção foi a dos gastos excessivos. Foi como jogar combustível em uma fogueira e serviu de incentivo para que o Marechal Deodoro da Fonseca, militar até então leal ao Império, mudasse de lado. No dia 15 de novembro, o militar foi acordado na sua casa, no centro do Rio, por partidários. Mesmo passando mal, caminhou cerca de 50 metros até o Campo de Santana, onde saudou o novo regime. Como todo militar, ele era muito fiel à hierarquia, inclusive ao imperador Dom Pedro II, que foi um bom governante, mas ele percebeu que, diante das mudanças que aconteciam no Brasil, estruturais, né, o Império tinha que dar lugar a algo novo, que no caso era o movimento republicano, que simbolizava na época a modernidade. Só depois de proclamada a República é que foram criados novos símbolos. Nós estamos aqui dentro da reserva técnica do Museu da República para mostrar uma das preciosidades do acervo que ajuda a contar um pouco a história desse momento do país. Essa bandeira aqui, olha, que segundo os registros teria sido feita em 1890, portanto um pouco depois da proclamação da República,
e foi bordada pelas filhas de Benjamin Constant, que foi um dos importantes articuladores desse movimento. O Marcos Macri é coordenador técnico aqui do museu. Marcos, pelo que a gente vê do formato, ele é semelhante, é igual à bandeira como a gente conhece hoje? Isso. Logo depois da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, surgiram várias propostas de bandeiras republicanas, algumas inspiradas na bandeira dos Estados Unidos da América, outras inspiradas em modelos franceses, e algumas outras eram simplesmente propostas de clubes republicanos brasileiros que já existiam à época. Também era preciso ter um herói, um rosto que simbolizasse o movimento. A escolha recai sobre Tiradentes, um branco que nunca pegou em armas contra a monarquia, mas que estava de acordo com a manutenção de privilégios das elites propostas pela República. Afinal, mesmo depois da mudança de regime, apenas 20% da população tinham direito a voto. Mas essa já é outra história.